Excelentíssimo senhor Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto, Procurador Regional da República e Procurador-Chefe dessa Procuradoria Regional. Voltarei a falar sobre o Dr. Pedro e saudar os componentes da mesa. Muita satisfação, vejo aqui diversas entidades representadas, como a direita, a doutora Diana, da Escola Superior do Ministério Público do Estado, a doutora Sandra Akemi Shimada Kishi, procuradora regional aqui, também coordenadora desse evento, a doutora Thalita, defensores públicos, é a primeira vez que eu participo de um evento também em cogestão com a Defensoria Pública, e também o Danilo e também presente, ambas as instituições que tratam de direitos difusos, coletivos e individuais, estão aqui representadas, e no auditório grandes personalidades, amigos e amigas queridas de longa data, lutadores pela mesma causa, as minhas colegas juristas que vão falar também, que eu já cumprimentei, doutora Gazieira, doutora Clarissa, Giuseppe, então, a minha saudação. É um sumário que eu vou apresentar sobre falta de água e soluções. Mas, falando do Dr. Pedro, eu disse a ele que fiquei emocionado de cumprimentá-lo, porque quem já passou dos 70, como eu, tive a alegria, a honra de conhecer o avô dele. Eu era recém-ingresso no Ministério Público, eu entrei no Ministério Público do Estado em 1962, quando eu tinha 23 anos, e então, muitas vezes tive a oportunidade de ir ao Tribunal de Justiça, as pessoas até sagradas, tem um outro nome que eu não digo, seria desrespeitoso, mas, então, eram os 36 desembargadores, que o Estado de São Paulo. Então, conheci seu nome exemplar, austero, digno, Dr. Pedro. E também o seu pai foi desembargador e depois aposentou-se moço e foi trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Então, seu pai me convidia um pouco, que foi também para trabalhar no Ministério Público do Estado, me ceder um pouco para a Secretaria do Meio Ambiente e conviver um pouco em Brasília. Por isso tudo, para mim, um motivo de muita honra e de felicidade estar aqui ao seu lado. Vou dividir a minha fala aqui em 7 pontos: direito de acesso à água, a negação da falta de água, a gestão das águas da bacia hidrográfica, os comitês de bacia hidrográfica, o sistema de cantareira, contestação a esse sistema, regulamentação do racionamento de água. Conclusão: a água é indispensável para a existência humana, todos sabem disso. A água destina-se a todos e não a alguns. Há um direito de acesso à água, reconhecido expressamente na Lei de Política Nacional de Recursos. O acesso à água nem sempre é fácil de ser concretizado, pois a existência de maior ou menor quantidade de água dependerá do regime de chuvas de uma região, da conservação florestal no local e até em regiões longínquas, da forma como a água é utilizada e do efeito estufa, para ser sintético. Através dos legisladores, estabeleceu-se que a água é um bem de domínio público. Mas a água integra o meio ambiente, pois a água é vida. Todos têm direito à água, como um bem não dos governantes, mas um bem de uso comum do povo, como expressa a Constituição da República. Então, a tônica também do meu pronunciamento é que a água é um bem de uso comum do povo e não é um bem dos governantes. A negação da falta de água. Em 2014 e 2015, a água começou a faltar
em determinados estados. E no caso nosso, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. O assunto passou a frequentar as manchetes das televisões, dos jornais e das rádios. Não faltaram entrevistas de pessoas que estavam no exercício de cargos públicos. Os governantes chegaram a garantir que não haveria falta de água e que tudo estava controlado. Causa espanto e indignação a forma como os entrevistados falavam e decidiam, como se fossem os donos da água, e não houvesse nenhuma regra ou lei a indicar-lhes ou proibir-lhes uma outra conduta. As duas esferas de governo estão necessariamente implicadas na gestão das águas, pois as águas ou são federais ou são estaduais. As águas federais devem ser gerenciadas pela ANA, Agência Nacional de Águas, e as águas estaduais pelos órgãos públicos legalmente investidos dessa competência, sendo, no caso das águas paulistas, o Departamento de Águas e Energia Elétrica da ENA. Breve comentário, que nem todos são obrigatoriamente formados em direito. A Constituição da República não previu águas municipais. A gestão das águas e a bacia hidrográfica. As águas devem ser gerenciadas de forma descentralizada, contando com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. É o que reconhece para a implantação da lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, uma lei 9.433 de 1997. Esta lei reconhece uma unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica. Essa área nada mais é do que uma estrada natural das águas, limitada pelas montanhas e composta por um rio principal e seus afluentes, que desaguam no outro rio ou no mar. Breve e elementar conceito. Mas nessa crise não se tem falado nas bacias hidrográficas, por ignorância ou por má fé. O silêncio sobre as bacias tem origem na vontade de centralizar as decisões hídricas nas mãos dos governos estaduais ou do governo federal. Partilhar poderes exige uma preocupação com o bem comum. Há gestores e políticos que chegam a afirmar que as águas são uma coisa só. E, com isso, afastam o gerenciamento das águas através das bacias. É a ausência da razoabilidade geográfica e hidrológica. Mesmo que a lei preveja a gestão hídrica descentralizada, esses governantes contrariam dissimulada ou frontalmente a legislação. E, de outro lado, querem subjugar os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês têm diversas funções, entre as quais promover os debates das questões relacionadas a recursos hídricos, como a seca, e aprovar o plano de recursos hídricos. Os comitês de bacia hidrográfica foram criados para ser o órgão coletivo básico da gestão das águas, com uma composição paritária, onde está proibido o domínio do poder público. Só uma referência para o jurista, artigo 39, parágrafo 1º da Lei 9.433. Há de destacar-se que o comitê não é para fazer política partidária e nem necessariamente ser opositor ou defensor do governo estadual ou federal.
É um órgão que precisa de independência política para desempenhar corretamente o seu papel. Já houve um primeiro julgado na comarca de Barretos, confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido relator desembargador Navino, que determinou a regularização da composição de um comitê por ferir o princípio da qualidade de seus integrantes. O que é de todos, por todos, deve ser administrado. Se a água não se cria por lei ou por decreto, o surgimento da água é propiciado e incentivado por leis e decretos inteligentes e colocados democraticamente em prática. A gestão das águas, realizada pelas cúpulas governamentais, revelou-se um fracasso pela imprevisão, deixando de instituir usos econômicos da água, não investindo em represas ou instalações acumulativas desses recursos, não defendendo as nascentes de águas, pela distorção das informações e pelo afastamento e alijamento dos usuários e das associações ambientais na tomada das decisões. Sistema Cantareira, contestação a esse sistema. Não se pode deixar de abordar, ainda que rapidamente, a transposição das águas operada pelo Sistema Cantareira, que foi analisada pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos de 2006. Afirmou-se, aliás, a autorização original de captação dos reservatórios do sistema, com prazo de 30 anos, foi concedida pelo governo federal, com expedição da portaria MME e 750 de agosto de 74. Repito, 1974. Era outro regime político no Brasil. A renovação dessa autorização ocorreu, no entanto, sob um cenário absolutamente distinto daquele, tendo em vista os paradigmas expressos na legislação de recursos hídricos de São Paulo, assim como na legislação nacional. A lei das contestações à própria transposição do Sistema Cantareira por parte dos usuários da bacia do Rio Piracicaba, a bacia que eu tenho a felicidade e a responsabilidade de morar. E eu já habito lá há 45 anos. E quero saber, tá? Tirando um parênteses do que eu escrevi, que, e hoje perguntava a doutora Sandra, que nessa contestação a essa transposição estavam presentes, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Uriel Queiroz, que fez mestrado comigo, era promotor de Americana, e a doutora Sandra Kishman, era procuradora da República em Piracicaba. E trabalhou nesse processo também a promotora de Justiça, que vai falar amanhã, a doutora Alexandra Faccioli Martins. Eu digo, e foi registrada a existência de contestações à própria existência do Sistema Cantareira. Mas os gestores hídricos não cuidaram de buscar outras soluções de abastecimento para São Paulo. E não cuidaram da despoluição dos rios desta metrópole. A transposição de bacias exige a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental. Veja-se a Resolução 01 de 1986, no tempo em que eu fui conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o primeiro grupo da fundação do CONAMA, conseguimos colocar a transposição de bacias lá no elenco exigido para estudo prévio de impacto ambiental, instituto esse que foi consagrado pela Constituição da República. E onde está? É fundamental, porque Sua Excelência, o doutor Pedro Barbosa já falou, a informação é o direito à informação do estudo de impacto ambiental. E isso não está sendo feito
nas transposições de bacia do Brasil e também não sei se realmente foi feita nessa transposição de bacias que está sendo preconizada ou planejada aqui entre o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro e outros estados. Isto não sendo feito, há a possibilidade de acarretar danos ao meio ambiente e o desenvolvimento regional das áreas doadoras de água. Regulamentação do racionamento de água. Na falta de água ou na sua escassez, há regras legais para a sua distribuição. É de ser lembrado que a outorga do direito de uso dos recursos hídricos anteriores à situação de escassez poderá ser suspensa, em definitivo, por prazo determinado. Uma das normas jurídicas a serem apontadas para ordenar a distribuição é o uso prioritário para o consumo humano. Não é preciso se chegar à falta total de água para invocar-se a prioridade dos seres humanos para o seu consumo. Prioridade é assegurar a preferência, mas não significa que os outros setores, agricultura, indústria, comércio, por exemplo, que estão situados em lugares inferiores na escala de acesso à água, devam ficar totalmente sem água. Além da prioridade do consumo humano, há de ser apontado que esse recurso deva ser distribuído com equidade. O termo equidade vem salientado intensamente num diploma que se chama uma convenção pela ONU, de 1997, que é a Convenção sobre os direitos de uso dos cursos de águas internacionais não destinados à navegação. Eu consagrei um livro sobre isso, que foi meu pós-doutorado, e que se a gente vê, quer dizer, a nova noção que se espraia mundialmente, foi assinalada aqui no documento da ONU, ainda de ontem, nosso presidente da mesa assinalou isso, é um documento tão difícil que essa convenção levou 24 anos a ser discutida na Comissão do Direito Internacional. Com o Brasil, pelos seus 2 representantes, Sete Câmara e Calheiro Rodrigues, sempre na retranca, no avanço propositivo nas questões de meio ambiente e nas questões de equidade hídrica. Cada ser humano deve ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência, isto é, para as suas satisfações, para a satisfação de suas necessidades vitais. É aqui ela assinala essa convenção. Dentre os seres humanos, destinatários da água, com prioridade, surgem especiais situações de vulnerabilidade. Os doentes, os idosos e as crianças, em que se há de reconhecer especial preferência. Encaminham para a conclusão. Espera-se que volte a chover e que tenhamos a água de que tanto necessitamos. Mas quando tivermos abundância de água, não nos esqueçamos de que esse direito difuso, coletivo e transindividual, como o direito ao ar puro e o direito ao solo não contaminado, os alimentos seguros, só se ganha com a permanente informação e com a constante e forte participação. Sem democracia, não há água, e sem responsabilidade penal, civil e administrativa dos gestores hídricos, não haverá água saudável e suficiente para um desenvolvimento digno e sustentável. Muito obrigado.